Lucas 22, os versos 7 e 8. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua, porque eu tenho o hábito de ler na tradução a mensagem. Diz assim o texto: o dia dos pães sem fermento chegou. Então Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Até aí. E agora eu quero ler com vocês Lucas 23, 44 ao 46. Diz assim: era meio-dia. Toda a terra ficou em trevas e a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. A cortina do templo partiu-se ao meio de alto a baixo. Jesus gritou: Pai, entrego minha vida em tuas mãos. Até aí. Vamos ter mais um momento de oração? Pai querido, nós te pedimos que o seu Espírito sopre em nós algo novo. Que o seu Espírito sopre em nós discernimento e sabedoria, para que ao lermos essas mensagens, ao lermos a sua palavra, que nós possamos aprender de ti e ficarmos mais parecidos contigo. Que o seu Espírito nessa noite, através desses versos que nós lemos, possa renovar em nós a esperança, possa trazer nessa noite coragem, possa trazer nessa noite para nós vida plena, vida nova. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente precisa admitir que não é fácil se manter na vida. Por mais que você seja uma pessoa, uma mulher, um cara extrovertido, feliz, a vida por alguns momentos, ela nos dá algumas porradas e nós ficamos sim preocupados e fica difícil se manter. Não é fácil encontrar uma utopia para viver. Não é fácil seguir, por exemplo, o tema, a chamada do mês, ache uma utopia para viver. Não é fácil. Nós precisamos admitir que isto não é fácil. E eu falo que não é fácil porque eu não estou falando uma utopia que te aliena. Não. Eu estou falando de uma utopia que te põe os pés no chão e te convida a caminhar. É essa utopia que eu quero propor. E esta não é fácil. Eu tenho a impressão, gosto muito de música, vocês sabem disso. Eu tenho a impressão, como diz uma música do Rapa, que às vezes nós parecemos estar na linha do tiro. Em alguns momentos, para quem mora em cidade grande, como a São Paulo, parecemos que em alguns momentos nós estamos na linha do tiro. Aí você pode me dizer: Will, mas eu não moro num bairro violento, eu tenho uma condição financeira mais favorável. Pois então, isso não te tira a possibilidade de estar na linha do tiro, porque esse tiro pode vir através da ausência de esperança, através da indiferença, e eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais preocupantes que nós temos que ter. Por quê? Porque a indiferença ela vem sorrateira, silenciosamente. Ela vai acontecendo. Não é um tiro de muito barulho, muito estardalhaço, não. É um tiro que vem com silenciador, bem devagar. E de repente, quando você vê, você já está diferente a tudo e a todos, e indiferente à sua própria vida. Então não é fácil estar sempre encontrando uma utopia para viver, porque utopia é isso, nós sempre temos que encontrar uma. Nós sempre temos que ir em busca de uma. Então, para não ficar com a indiferença,
Eu prefiro, sim, ficar com mais metáforas, mais histórias e menos concretude. Eu prefiro, sim, ficar com mais poesia. Eu prefiro, sim, ficar mais com amor. E é isso que eu acho que Jesus nos propõe. E é um pouco do que nós lemos, é esta a proposta que eu quero repartir com vocês. O primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é: a coragem nasce de um desejo. Já ouviu falar da palavra coragem? Você se acha corajoso ou não se acha corajoso? Pois então, a coragem, no meu ponto de vista, nasce de um desejo. Quando a gente lê o texto de Lucas 22, a gente vê Jesus convidando, falando para Pedro, fazer uma ceia. E aí a gente logo pensa, Jesus deve estar num momento de festa, de alegria. Não, Jesus está prestes a encarar a cruz. E mesmo assim, o que ele pede aos seus amigos e discípulos é: vão e preparem uma ceia para que nós juntos comamos, que nós juntos tenhamos um bom tempo. Tenho a impressão que Jesus está dizendo o seguinte: transforme as suas horas vazias em momentos eternos, porque todos nós temos horas vazias e difíceis. Não tem como passar pela vida sem ter horas vazias, tristes, angustiantes. Você tem duas escolhas: se paralisar, parar, ou você pode fazer o seguinte: este momento de vida, esta tristeza, esta angústia não vai me definir, e escolher, como Jesus fez, chamar algumas pessoas para sentar à mesa e partilhar, inclusive, esta angústia, preocupação e tristeza. Então, transforme, sim, suas horas vazias em momentos eternos. A cruz estava próxima, mas Jesus não se deixa paralisar pelo medo. Ao invés disso, ele prefere correr em direção às pessoas. Ao invés disso, ele prefere correr em direção aos relacionamentos. Ao invés disso, ele prefere ser uma faísca que fagulha, que pisca no meio do caos. E nós vivemos em meio ao caos. Nós vivemos numa cidade onde a indiferença é cada vez maior. Nós temos sim a possibilidade de faiscar, ou nós temos a possibilidade de se apagar. É uma escolha nossa. É um desejo que pode nascer no nosso coração. Por isso que digo que sim, a coragem nasce de um desejo. Coragem para enfrentar os dias. Coragem para encarar a frieza que há em São Paulo, nasce sim de um desejo. Qual o desejo? De fazer um mundo melhor, de construir dias melhores, de levar sim justiça às pessoas, de levar sim possibilidade, oportunidade às pessoas de transformarem a sua vida. E como a gente faz isso? Com algo muito grandioso? Não. Nós fazemos isso através do sorriso, do partilhar da vida, convidando as pessoas para sentarem à mesa. Como assim, Will? Você está falando para eu convidar todas as pessoas para irem na minha casa? Não! Partilhar a mesa do dia a dia, do cotidiano. Partilhar o pão que você experimenta todos os dias. Repartir o pão que você desfruta todos os dias, nas conversas do café, na sua empresa, nos diálogos dentro do elevador, que algumas vezes nem existem. Pois então, quebre essa lógica, coloque um diálogo dentro do elevador. Sim, convide as pessoas a sentarem à mesa com você. Escolha você ser um canal, a voz, que leva afeto, que leva sim cuidado, que leva afeto e liberdade,
que quer levar as pessoas a um lugar mais bonito. Porque, sejamos sinceros, se nós levarmos a vida como vamos levando, em São Paulo, por isso que tanta gente quer mudar daqui, vai ficando muito chato isso aqui. Muito chato. A gente não sorri mais. A gente não brinca mais. Não. A gente fica sisudo. E inclusive o boa noite, boa tarde, bom dia no elevador está começando a ficar constrangedor, porque a gente não sabe se deve ou não deve. Porque isso é convidar as pessoas a sentarem à mesa. Jesus nos mostra aqui, quando Ele chama os discípulos para fazerem a Páscoa em momentos difíceis, Jesus nos mostra que sim, Ele quer levar afeto e liberdade, independente do momento, da situação, do sistema opressor a qual Ele está inserido. Se nós dizermos que somos seguidores do Cristo, então nós precisamos levar, nós devemos levar afeto, liberdade, sorriso, amizade, companheirismo, cooperação para sistemas opressores. E você há de convir comigo que sistemas opressores tem em todos os lugares, a todos os momentos. Talvez dentro da sua própria família tenha sistemas opressores, pois então, leve para lá o sorriso. Seja você a voz que leva alegria e felicidade. Seja você a voz que leva liberdade e afeto. Jesus, Ele sim acredita numa utopia de dias melhores. Ele acredita e coloca toda a sua vida neste grande sonho de construir o reino de Deus. Mesmo quando os grandes religiosos diziam para ele, pode parar que isso aí está leve demais, sábado não pode fazer nada não. Aí ele fala, pode sim, pode. Eu convido as pessoas a sentarem à mesa comigo nos sábados. Eu quero levar liberdade para as pessoas nos sábados, sim. Eu não me prendo a regras, porque regras não definem a vida. O que define a vida é o afeto, o cuidado, a amizade, o companheirismo, os frutos do Espírito, gratidão, perseverança, é isso que define a vida. Jesus prefere ficar com a liberdade independente das circunstâncias. Jesus escolhe ficar com a liberdade. Jesus nos ensina que sim, a esperança é filha do desejo de fazer diferente, de trilhar um outro caminho, que ao meu ver é um caminho contramão. Todo mundo vai para um lado, ele diz, não, meu caminho é outro. Todo mundo começa a colocar grandes energias em coisas, em grandes coisas. Jesus fala, não, eu coloco energia em vida, em pessoas, em gente, é outro caminho totalmente oposto. É o desejo de transformar utopia em realidade. Utopia não é algo que a gente deixa lá e esquece, não. Utopia é algo que todas as vezes eu olho para ela e falo, eu quero que ela venha para o chão da vida. Que ela aconteça no chão da vida. É isso que Jesus propõe. Ele deseja sim. Ele deseja fazer um mundo diferente. E através disso, Jesus encontra coragem para enfrentar os dias difíceis, para enfrentar as pessoas que colocavam o dedo em seu nariz e dizia, não, isso não pode. E ele diz, não, pode sim, porque no meu reino funciona diferente. No meu reino a utopia está pautada pela vida e não por regras e nada mais. A vida é o que vale.
Então não são as circunstâncias que devem nortear as suas atitudes. Acredito que não são as circunstâncias que devam nortear as suas atitudes. Você pode ser uma pessoa lamentosa. Você pode se tornar uma pessoa... Já viu o Muttley? Quem já assistiu o desenho Muttley? Reclamão. Mal fala, mas tudo que acontece está lá. Reclamão. Você pode se tornar essa pessoa. Mas acho que não são as circunstâncias que devem nortear os seus dias. É o inverso. É o que você faz que dá sentido à sua vida. É o que você faz a partir daquela circunstância que dá sentido à sua vida. É como você reage. E a sua reação, sim, acontece a partir da utopia que você tem cravada no seu coração. Jesus escolhe a companhia, escolhe a mesa. Jesus não escolhe o lamento. Não. Jesus escolhe o sorriso. Jesus escolhe o bom papo, a boa conversa. Por quê? Porque é na conversa que mora a verdade. É na conversa que mora libertação para as nossas angústias, dores, preocupações. É na conversa. É quando a gente senta, olha no olho do outro e põe para fora, às vezes até sem palavras, apenas com lágrimas. É nesta conversa que está em silêncio que acontece libertação e salvação para a vida. Por isso que Jesus chama eles para a mesa. Porque Jesus está propondo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade que mora num bom papo, na boa companhia. A verdade que convida o outro para sentar à mesa. Jesus, frente à crise, escolhe abraçar gente, escolhe abraçar a gente. Porque nós sim, se somos discípulos dele, é isso que ele faz. E em frente à crise, ele convida os seus discípulos para sentar, para abraçá-los. Então fique com um desejo. Tenha um desejo de fazer a sua vida, da sua vida algo novo. Sim, crave no seu coração uma utopia. Qual é a sua utopia? Construir uma família bonita? Então crave em seu coração. Qual é a sua utopia? Fazer dias melhores? Então crave em seu coração. Mas a sua utopia tem que ter gente no meio. Por quê? Porque quando nós colocamos gente no meio, quando nós cravamos utopias em nossos corações, sim, nós temos condições de mudar a nossa vida, de transformar as coisas. Nós temos condições. Faça um outro caminho. Não faça o caminho comum. Não seja comum. Ser comum não vale a pena. Faça diferente. Mas todo mundo assim em São Paulo, sisudo. Pois então, é essa a proposta. Faça diferente. Todo mundo não curava no sábado. Sabe o que Jesus faz? Cura. Sabem por quê? Faz diferente para levar vida e felicidade às pessoas. Faça diferente. Segundo, se você ama a vida, ou se você tem alguém que te ama, se entregue à dependência. Jesus, quando está próximo da cruz, convida os discípulos. Um pouco depois, ele também encontra com alguns discípulos, pós a cruz, pós a ressurreição, ele encontra com alguns discípulos e reparte o pão novamente. Mas nesse meio caminho existe a cruz. Nesse meio do caminho existe a crise. Nesse meio do caminho existe algo doloroso.
E Jesus no verso 23 fala uma frase que eu acho uma das mais lindas de Jesus. Ele diz assim: Pai, entrego a minha vida em suas mãos. Será que a desesperança tomou conta de Jesus? Não. Não tomou conta, não acredito nisso, e é por isso que eu acho uma das frases mais lindas de Jesus. Porque Jesus é Deus. Deus encarnado. E aí você vê Deus falando: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Sabe o que é isso? Relação de total dependência. Ele entrega tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos do Pai. É Deus se mostrando e mostrando para nós que quando a crise chega, você pode dizer o seguinte: eu entrego a minha vida em sua mão. Qual mão? A mão de alguém que te ama, que te acolhe, que cuida de você. Jesus coloca como ponto principal da sua relação com Deus uma palavra chamada confiança. Jesus acredita na utopia que a dependência é capaz de extrapolar a morte. Jesus acredita na utopia que a dependência é capaz de enfrentar todo e qualquer problema. Quando Jesus se vê na cruz, quando Jesus vê a morte chegando, é natural. Como ser humano, a angústia vem, o medo aparece, mas aí Jesus toma uma ação. Qual a ação? De querer enfrentar por si mesmo, com suas próprias forças, as circunstâncias difíceis? Não. Jesus fala o seguinte: em suas mãos eu entrego a minha vida, porque dela você, meu Pai, faz o que quer, porque eu confio em seu amor, eu confio em seu afeto, eu confio sim nesta relação que eu tenho contigo. Não havia certezas de um amanhã, como na vida. A gente não tem certezas do nosso amanhã. Mas quando nós temos a quem entregar, a quem nos lançar na dependência, não importa se tem amanhã. Não importa. Se nós temos alguém que cuida de nós, se nós temos alguém que nos ama e nos acolhe com afeto, nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque não é isso que importa. O que importa é o momento. Por quê? Porque a eternidade acontece no instante, no momento. Nesta fala de Jesus, Ele eterniza a vida. Eterniza e crava a vida, porque se lança para a dependência. Jesus prefere as utopias que pulsam dentro do seu coração, do que as concretudes, do que as certezas alienantes. Sejamos sinceros, quando a gente está em crise, quando a gente está com problemas financeiros, por exemplo, sabe o que nós queremos? Certezas. Certezas que o dinheiro vai cair na conta. Porque aí resolve. E aí você começa a trabalhar que nem um louco. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E aí você vai deixando a vida amarga, triste. Pois então, Jesus não escolheu certezas. Jesus escolhe dependência. E dependência é um gesto lindo.
e difícil também. Porque nós entregarmos a nossa vida na mão de alguém, sejamos sinceros, é difícil. Minha esposa está aqui hoje, eu até posso falar. Eu entregar minha vida na mão dela é algo que eu tenho que me exercitar todos os dias. Todos os instantes. Porque o meu desejo é ter o controle. O meu desejo é ter certezas. O meu desejo é que eu tenha tudo na minha mão. Jesus mostra o seguinte: para ter vida e vida plena, para você de fato encontrar uma utopia que te faça viver, abra mão de tudo. E aí a vida acontece. Abra mão inclusive da sua própria vida. Entrego a minha vida em tuas mãos. Tudo. Não resta mais nada para Jesus entregar. Tudo. Ele aceita sim a dependência que mora no amor. Ele entrega a sua vida, entrega o que tem de mais valioso, numa atitude de confiança. Quando todos dizem, e nós ouvimos isso também, que esse não é o melhor caminho, não acredite nas pessoas. Não. Seja mais egoísta. Pense em você, construa os seus projetos. Não olhe para o lado. Então, aí Jesus diz outra coisa. Não. Não seja egoísta. Olhe para o lado. Doe o que você tem de mais valioso, a sua vida. E talvez assim você encontre salvação para ela. Terceiro e último. Quem escolhe ficar com utopias, quem escolhe rabiscar sonhos na vida, pode ser surpreendido com o simples. Deixa eu ler um texto para vocês que está em Lucas 24, do 28 ao 31, não precisa abrir sua Bíblia. Diz assim, ó. Quando chegaram à entrada da cidade, de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique, jante conosco. Já era quase noite. O dia já tinha ido. Então, Jesus ficou com os dois. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomou o pão, partiu e o abençoou. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram que é Jesus. Os discípulos em caminho de Emaús. Os discípulos não sabiam nesta trilha de viagem que ali estava Jesus. Convidam ele para ficar, porque já era tarde. Jesus fica. Novamente, sabe o que Jesus faz? Senta à mesa. Olha nos olhos. Convida para uma boa conversa. Partilhe o pão. E eles angustiados, porque a esperança tinha morrido, porque o seu mestre tinha morrido, porque Jesus estava morto. Quando Jesus parte o pão numa boa conversa, eles percebem, a esperança renasce. A esperança toma forma de novo. Na mesa, numa boa conversa, no partilhar o pão, Jesus mostra para eles: quer encontrar uma utopia para viver? Está aí uma boa utopia. Sente à mesa com as pessoas. Qual mesa? A mesa do dia a dia. Partilhe o pão com as pessoas. Aí sempre renasce esperança. Neste gesto sempre renasce esperança. Ele vive
Vive como? Vive em nós. E é quando nós sentamos à mesa com os outros, nós podemos experimentar o Espírito Santo que sopra aonde quer, fazendo brotar esperança em nós, através de nós e abraçando sim a humanidade. Não se feche, se abra. Quando a crise chegar, faça como Jesus, em suas mãos entrego tudo que tenho, a minha vida. Não fique com as certezas, escolha a dependência. Não fique com a concretude, escolha a poesia. Qual a poesia? A poesia que se faz na vida, quando nós sentamos à mesa com amigos, com irmãos e partilhamos o que temos, e não importa o que se tem, porque quando partilhamos o que temos, a esperança nasce de novo sempre. Sempre. Quando nós sentamos à mesa, nós somos surpreendidos pelo simples. Pão. O que tem de tão grandioso no pão? Não tem muita coisa. Mas nesse gesto tão simbólico de partilhar o pão, nesse gesto tão simbólico de convidar as pessoas à mesa, nós somos surpreendidos pelo simples. Somos surpreendidos pelo milagre da companhia. E acho que este é um milagre que nós precisamos cada vez mais morando em São Paulo. Companhia. Pessoas que estão dispostas a partilhar afeto, confiança. Pessoas que estão dispostas a sentar com você à mesa, olhar nos seus olhos, partilhar o pão. E talvez assim como os discípulos de Emaús, quando nós partilhamos este pão, pronto, Jesus nasce de novo. Jesus toma forma de novo. Quando nós partilhamos esse pão que é a vida, quando nós desfrutamos do milagre da companhia e não da solidão, pronto, nós encarnamos de novo Jesus nos nossos dias. Nós convidamos novamente um Deus que tem um amor imenso e um olhar terno para fazer morada em nós, na humanidade. E aí sim, a utopia que está lá no horizonte vai me chamando cada vez mais. Vem, vem, vamos juntos, porque o milagre da companhia nos convida e nos impulsiona a caminhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade que mora numa conversa, a verdade que prefere a mesa, a verdade que deseja o simples e não a concretude, e não a dureza, a verdade que está disposta a abrir mão de algumas certezas para fazer a vida germinar. Se surpreenda assim com o milagre da companhia, se surpreenda assim com o milagre do próximo, te acolhendo, te impulsionando. Como Joel disse, este próximo é o braço de Deus, dizendo a você, vai, faz de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias.